esperança é um sentimento sempre presente nos movimentos políticos, tanto naqueles que procuram a criação de um mundo melhor, quanto aqueles que, ao resistir a regimes autoritários, buscam a superação de momentos difíceis. Sem esperança não há por que lutar, não se justificam os sacrifícios, perdem-se os objetivos políticos. A esperança foi chave no engajamento político de jovens nos anos 1960, 70 e 80 nos países do Cone Sul, que viviam ditaduras militares baseadas na doutrina de segurança nacional. Ela estava também em todos os discursos e símbolos das organizações de esquerda que visavam a revolução socialista e a resistência à ditadura, mas também nos movimentos sociais de camponeses, operários, indígenas, negros, mulheres. O feminismo parte da esperança de que é possível uma sociedade em que mulheres e homens tenham direitos iguais. O que a gente estava fazendo era o seguinte, a vida da gente estava em jogo. E a gente acreditava, por acreditar e concordar, que a gente entrava nessa luta de cabeça. La convicción de que debíamos transformarnos en mujeres y hombres nuevos, nuevas. Esa convicción y esos lazos construidos en el debate intelectual, en el debate político, en la acción política, en la resolución de problemas a los que teníamos que enfrentar por la clandestinidad de las organizaciones, y el saber que nuestra propia vida dependía de esos otros, esas otras. En este momento los estudiantes de Córdoba, y más la Universidad de Córdoba, todo el mundo era militante. Parecía que todo el mundo, toda persona que pensara algo sobre la vida tenía que militar, y además había una confianza, una gran confianza en lo que puede ser la revolución, ¿no? Y los alcances de la revolución. Y eso era todo un proceso que tenía que ver, bueno, con la revolución cubana. Quiero dejar bien en claro una cosa. No sé cuánto tiempo de vida me queda, pero jamás podré hacer nada tan importante como fue mi militancia. Lejos, mi militancia ha sido lo más importante que yo he hecho en mi vida. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y samba la cosa, que viva la astronomia. Assim, esperança foi substantivo feminino, bandeira de luta para as mães de desaparecidos por todo o Cone Sul, para as avós de crianças sequestradas pelas ditaduras, para o movimento feminino pela anistia no Brasil, para as arpejeiras no Chile, para as mulheres presas, para as militantes. Que en México me descubrí feminista, porque si yo me pregunto cuándo yo me hice feminista, muy tempranamente la doble moral sexual me reventaba, me molestaba, me pronunciaba en contra, ¿no? Pero siempre, hasta ese momento, hasta el momento del exilio, siempre he vivido como un problema personal. No se me había pasado por la cabeza que esto era un problema general de las mujeres. Era mi problema. Mas então, o que eu quero dizer que durante o tempo que eu estava estudando e conhecendo melhor, de repente é uma sensação muito interessante você saber que as dificuldades pessoais que você enfrentou
sem tê-las com muita clareza, de forma consciente, de que apenas essas dificuldades eram de uma mulher dentre bilhões de mulheres no mundo, né? É uma coisa muito interessante quando chegou aquele momento que me deu esse estalo, mas não foi ainda no momento que eu escolhi, foi depois que eu trabalhando, e aí que eu até entendi melhor o que eu tinha escolhido, né? E o quanto nada mais do que a minha própria história, em que houve bastante sofrimento e opressão no meu primeiro casamento. Eu acho que isso indiscutivelmente foi a que já me levou a optar. Mas o que eu quero dizer é aquela clareza de eu ser uma entre bilhões. Y en 1982, en plena dictadura, empezamos a trabajar con las mujeres, porque todo lo que se aglutinaba en el movimiento, en la nueva organización, en el MST, eran varones, y había ahí tan pocas mujeres. Entonces empezamos a trabajar con las mujeres, por la organización de las mujeres, en 1982. Y entonces en 1985 se funda la Coordinación de Mujeres Campesinas con 3 reivindicaciones. Uno, la igualdad de la mujer en la sociedad. Otro fue la defensa de los derechos del niño y la construcción de una gran organización nacional en Paraguay. Pensábamos que la organización que fundábamos tenía que tener un carácter enorme de mujeres grandes. En plena dictadura hicimos una movilización inédita en Paraguay, la primera movilización de mujeres del campo hicimos nosotras en 1985. El 17 de noviembre se funda la CMC con 1000 mujeres en las calles, prácticamente en la plazoleta de la iglesia, porque cuando eso no se permitía en la plaza ni en ningún lado, era dictadura, pero... A luta antirracista não é só das mulheres negras, né? A luta antirracista tem que ser de todas as mulheres, né? A luta antirracista tem que ser do feminismo. Eu não consigo perceber um movimento feminista que não seja antirracista, e a gente sabe que existe vários que nem se colocam enquanto, mas eu acho que é muito importante ter esse viés, essa perspectiva, né? Essa perspectiva de trazer a questão racial e essa luta antirracista forte, porque é estruturante, né? A questão racial é uma questão também que estrutura essa sociedade, né? Sociedade machista, sociedade racista, sociedade patriarcal. Nosotras tenemos que trabajar sobre eso. No podemos comportarnos como si nuestro ser feministas dependiera de las teorías estadounidenses o de las teorías francesas o de las teorías de no sé dónde, no me importa. Tienen que entender que la raíz del feminismo tiene que ver con las experiencias de opresión, y esas experiencias no son solo sexogenéricas, son experiencias que tienen que ver con la racialización y con la clase. Y yo creo que esas son lecciones para mí muy profundas que tienen que ver con mi militancia política, con haber militado en un partido de izquierda y con haber militado en un partido de izquierda que le daba mucho lugar a la identidad amerindia. Entonces, creo que eso es importante en mi vida y creo que voy a seguir así hasta que me muera con las botas puestas e o pañuelo na mão. Ao mesmo tempo, o que eu acho interessante é nesse momento que eu tive esse insight, vamos dizer assim, é muito interessante isso em termos psicológicos, porque de repente a gente sente que tudo aquilo que passou, a gente não está sozinha como a gente pensa quando a gente está sofrendo e vivenciando determinadas situações. Então, quando você vê que várias e várias, muitas e muitas. Então isso é algo así bastante interesante. Además que hay un factor colectivo. Como te decía yo, hay mucha generación de comunidades y de comunidades afectivas que están muy marcadas por el proyecto revolucionario, por la vivencia de la dictadura y después por toda la lucha intensa por la justicia, que es una lucha que continúa hasta hoy y que también genera comunidades fuertes. É um movimento que está vivo aí, atuante e que vai continuar. Não, eu espero que a metalúrgica, que até já morreu essa metalúrgica, falou.
feminismo veio para ficar. E eu acho que ele veio para ficar mesmo. Então, espero que ela continue aí iluminando.